Então ele fala assim, galera, atenção. Vamos lá, vamos lá. Questão 1, envolvendo empuxo. Um corpo está completamente submerso. Mais uma vez, galera, como perguntaram aqui, estar completamente submerso não significa estar apoiado no fundo. Nessa questão sim, porque logo depois ele fala, ó, em um líquido no recipiente. Sabe-se que a força do corpo sobre o fundo do recipiente não está encostado, concorda? Se está encostado, tem a força normal. Só que ele pergunta a força que a esfera que ele fala? O corpo, né? Faz no fundo do recipiente. Que força é essa, galera, que ele faz? Não. Também não. É reação da normal. É uma força F, tá? Mas essa força F, por ser par de ação e reação, eu posso falar aqui, ó, que tem a mesma intensidade da normal. Sim ou não? Porque, na verdade, a normal é feita sobre o corpo e não sobre o fundo do recipiente. Beleza? É igual uma questão lá do EQ, que ele coloca uma bola, né, sobre a mão. Aí ele fala a força que a bola faz na mão. Que força é essa? Não sei. Mas sei que a força que a mão faz na bola é a normal, tem a mesma intensidade. Tá? É o mesmo pensamento. Se eu não soubesse que era o M que chamasse de F, não estaria errado. Não estaria errado. Sabe-se que a força do corpo sobre o fundo é igual a 3 vezes o valor do empuxo exercido pelo líquido. Então, essa normal, ou que é igual a F, né, vale 3 vezes o valor do empuxo. Determine a razão entre a massa específica do líquido e a massa específica do corpo. Massa específica do líquido, massa específica do corpo. Poderia falar densidade do líquido e densidade do corpo? Ao invés de massa específica? Sim, né? Por quê? Primeiro, o líquido é preenchido por ele mesmo. Não tem líquido oco. Todo líquido é maciço, vamos botar assim, né? Então, densidade é igual a massa específica. Em nenhum momento ele citou se o cara é oco ou não. Beleza? Então, sendo maciço, densidade também é igual a massa específica. Tá legal? Só muda se o corpo for oco. Tranquilo? E é isso. Vamos lá. Forças atuantes. Peso. Empuxo. E essa normalzinha que ele falou. Certo? Dá essa ideia de equilíbrio, né? Que ele está apoiado no fundo do recipiente. Então, a gente parte de qual princípio aqui, gente? Empuxo mais normal. Isso? Igual a peso. Foi? Só que a normal vale 3 vezes o empuxo. Então, vai ficar empuxo mais 3 vezes E igual a peso. Foi? Vê aí. Tranquilo? 4 vezes o E. Mas quem é o E? Como é que calcula esse empuxo? É o famoso devagar, né? Que eu vou colocar Mi, porque ele pediu. Vê aí. Mi do líquido. Como é que tá aí, Jéssica? A questão de claro ou escuro. Tá dando? Mi do líquido. Qual o volume submerso, gente? Não é 100% o volume do corpo? Sim. Então, volume do corpo, gravidade. Força-peso. Como é que calcula força-peso? mg, só que na hidrostática é bem comum tu tirar o m e colocar quem no lugar? dv, né? No caso, μv. Então, mi do corpo, volume do corpo. Foi? VCG vai embora com VCG. Então vai ficar o quê, pessoal? Mi do líquido está para mi do corpo, assim como 1 está para 4. Foi? 1/4 é a razão. Tranquilo? Sem dificuldade? Vê aí, isso foi bacana. Tu fez o processo contrário. Tirou o dv e colocou massa. Só que tu achou a razão entre as massas, né? Ele quer a razão entre os mis. Você tem que prosseguir. Aí no lugar da massa, vai ter que colocar dv, né? Aí você vai ter que voltar. Vai dar mais trabalho, entendeu? É melhor você tirar o m e colocar dv. Entendeu? Galera, fiz uma pergunta de manhã, uma pergunta que me fizeram ontem. E eu repassei para a galera de manhã, senti que o pessoal de manhã teve uma dificuldade de responder. Lembra da pergunta? Imagina o seguinte, ó. Isso aí.
Se eu pego o líquido deslocado e peso não, né? Meço a massa desse líquido deslocado, é a mesma massa do corpo que está flutuando? Então, de novo, aqui, ó, vamos lá. Imagina um recipiente, aqui, pessoal, olha a pergunta que me fizeram. Imagina um recipiente cheio de líquido, aqui, ó, cheio de líquido. Aí eu vou e coloco um corpinho lá dentro do líquido. Não necessariamente vai estar 100% submerso, tá? Então, dá atenção aqui, dá atenção aqui. Aqui, ó. Coloquei um corpo ali flutuando, beleza? Como dois corpos não ocupam o mesmo espaço, você concorda que esse volume que está submerso acabou transbordando? Sim ou não? Então vai ter aqui, ó, um volume de líquido deslocado. Sim? Hein, meninas? Sim? Qual foi a pergunta do rapaz de ontem? Vou pegar esse líquido e vou colocar numa balança que mede massa. Tá legal? Essa massa de líquido é igual à massa do corpo? Só do corpo submerso? Aí eu deduzi junto com ele. Aqui, ó, vamos lá. Vê se vocês entendem o que eu vou fazer aqui. Eu tenho quais forças aqui, gente? Peso. Empuxo. Tá? Isso que eu vou falar não vale apenas para parcialmente submerso. Vale para qualquer situação. Aonde empuxo seja igual peso. Tá? Enxergando aí? Vai ficar assim, ó, empuxo com a mesma intensidade do peso. Qual é a formulinha do empuxo? Densidade do líquido, volume submerso, gravidade. Força-peso, massa do corpo, gravidade. Sim? Gravidade vai embora com gravidade. Você concorda que o volume submerso é igual ao volume do líquido que saiu? Né? O que entrou de corpo foi o que saiu de líquido. Vai ficar assim, ó, densidade do líquido, volume de líquido deslocado. Sim ou não? Isso igual a massa do corpo. O que é o produto dV, gente? Não é massa? Massa de quem? Massa do líquido deslocado. Moral da história. A massa do líquido deslocado é sempre igual a massa do corpo, independente se estiver 100% submerso ou não. Seja qual for o líquido. Acho que eu não complementei de manhã, mas acho que complementei sim. Esse mesmo rapaz falou assim, mas Raul, se for mercúrio ao invés de água, vai sair menos, né? Vai sair menos líquido. Mas a densidade do mercúrio é maior, pô. Então esse produto vai acabar o quê? Equivalendo. E vai ser igual à massa do corpo. Claro que você não vai forçar a barra, você não vai mergulhar na piscina, né? Você não vai forçar a barra para o líquido sair. Você vai entrar na piscina e vai flutuar. Tá? O que de líquido transbordar, é você pegar aquele líquido e colocar numa balança, é a massa do corpo que está flutuando. Que na verdade, pessoal, não sei se vocês lembram, mas quando eu dei aula de hidrostática, eu parti desse princípio, cara. Não foi aula de resumo, não, aula normal de hidrostática. Lembra que eu falei que o empuxo, foi a primeira situação? Empuxo é igual ao peso do líquido deslocado? Então, na verdade, essa igualdade aqui, ó, é a mesma coisa. Sim, o volume deslocado é igual ao volume que está dentro, submerso. Sim. Mas as densidades são diferentes. Sim. O que eu estou afirmando não é que a massa de líquido deslocado é igual à massa submersa, não. É igual à massa total do corpo. Massa do corpo, total, tá, gente? Total do corpo. Tá? O que você está falando sobre volume é o volume de líquido que sai ser igual ao volume submerso do corpo. Aí show também. Tá? A massa não, claro. Não. É massa total do corpo. Isso. Aonde, na verdade, a da tora? Isso. Ah, tá, tô confundindo. Sim, igualzinho. Uhum. Não altera. Não altera. Exatamente. Tá? Aqui, ó. Se você multiplicar por G, dos dois lados, ó. Tá? Respondida a pergunta, pessoal? Sim? De boa? Foi? Tô confundindo daquela da tora, onde o cara bota um carro em cima. Não, isso é outra situação. 2, vai na 2 aí.
Jéssica, eles têm essa lista? Vão ter, né? Não, aí muda, é outra situação. É uma situação onde só tem puxa e peso. Tá? Se está encostado, já entra normal, já muda tudo. Tá? É. Sim, com certeza. Tá? Pessoal, só para deixar bem amarradinho, tá? O que eu falei aqui é quando só apenas o empuxo e peso atuam, tá? Se tiver uma corda, uma mola, uma normal, muda tudo. Vai fazer da forma tradicional. Beleza? Saiu a 2? Ele fala assim, casal de patinadores pesando 80 e 60 quilos. 80 e 60 quilos. Parados um de frente para o outro, velocidade inicial 0. Empurram-se bruscamente de modo a se movimentar em sentidos opostos, beleza? O mais pesado deslocou quanto, pessoal? 12 metros. Na situação que esse cara está a 12 metros do ponto do empurrão, qual é a distância dos patinadores? Uma questão de conservação da quantidade de movimento, né? Porque você concorda que esse empurrão não tem atritos. Você concorda que esse empurrão mútuo, né? São forças internas ao sistema? Beleza? São forças internas, não tem força externa. Se não tem força externa, não tem impulso. Se não tem impulso, não tem variação da quantidade de movimento. Beleza? Então a gente parte qual princípio aqui, pessoal? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Sentidos opostos é bacana você orientar, tá? Eu uso a referência da reta real, mas fica à vontade aí. Positivo, direita, negativo, esquerda. Tranquilo? E essa distânciazinha aqui chamar de, sei lá, Dzinho. Foi? Quem é o que antes, gente? 0. Quem é o que depois? Massazinha, Vzinho. Massazona, Vzão. Sim ou não? Beleza? Essa velocidade supostamente constante, porque não há atrito, tranquilo? Eu posso abrir como aqui? Deslocamento pelo tempo, né? Então vai ficar assim, ó, 0, M, Vzinho. Esse Vzinho eu coloquei para o sentido negativo, então vai ficar assim, ó, menos D por delta T. Mzão e o Vzão. É o deslocamentozão, Dzão por delta T. Foi? Acompanha lá. Ajeitando essa expressão, esse cara negativo pode passar para a esquerda positivo, né? Vai ficar assim, ó, Mdzinho, delta T. É igual aqui, pessoal. Mdzão, delta T. Tranquilo? Como o tempo é igual para os dois, né? Não é relativo aí, tempo passa de forma constante para os dois, vai embora delta T. Mzinho, 60 quilos. Dzinho, quero saber. Mzão, 80 quilos. Dzão, 12. 60 pode ir embora com 2 aqui, né? Sim ou não? Foi? Então aqui vai dar 5, 80 por 5, 16 metros. Mas a resposta vai ser o quê, pessoal? Ele quer a separação entre os caras. Então a separação, chama de S. 16 mais 12, 28 metros. Como é a mesma força e mesmo tempo? Então, fala. Então, sempre na específica evitar a regra de 3, né? Porque na verdade isso aqui é uma regra de 3 inversamente proporcional. No final a gente sabe disso, mas a gente usa a expressão. Tá? Tentar evitar essa regra de 3 na prova específica. Tranquilo? Usa as formulinhas. Usa o formulário. Vai ter lá, ó, questão 2. Você vai lá na segunda fórmula, vai ter lá, Q igual a MV. Usa aquela porcaria, tá? Sim, mas é a mesma intensidade. Fez como impulso em cada um?
Mas que aceleração é essa, cara? Aceleração tipo F dividido para 60 e F dividido por 80. É a força resultante, né? Aí, fala que tem atrito. Mas aí, na verdade, durante o deslocamento, a força resultante sobre esse cara é zero. A velocidade se mantém, cara. Se mantém. Porque depois, vamos lá, esse empurrão é só no início. Esse empurrão ele não permanece durante o percurso. Beleza? Forças atuantes, peso, normal. Como não tem atrito, resultante é zero. Você falar que a força resultante é diferente de zero, aí certeza que você vai perder alguma coisa. Se de repente perder até a questão toda. Porque não tem força resultante. Tá 16 também, mano. Mas aí o conceito físico tá errado. Entendeu? 3, experiência hidráulica. Um bloco de massa 9.000 quilos é colocado sobre um elevador hidráulico, como mostrado na figura. Então, na verdade, a força maior, hein, galera? A força feita no êmbolo maior é numericamente igual ao peso, que vale quanto aí? 9.000 vezes 10. Então, essa força maior vale 90.000 newtons. Né? Sabe que a mágica da prensa hidráulica é fazer o quê? Força grande em área grande, força pequena em área pequena, para que as pressões se equilibrem. Tranquilo? A razão entre o diâmetro do pistão, o diâmetro maior, né? E o diâmetro F, o diâmetro menor, vale 30. E aí, meu amigo? Razão entre diâmetro e razão entre o raio. Entre os raios, perdão. Qual é a diferença? Mesma coisa. Se o diâmetro é 2 R's, né? Vai embora 2 com 2. Então, na verdade, eu posso falar que o raio maior, aqui, pessoal, está para o raio menor, que é igual a 30. Show? A pergunta é, encontre a força necessária para que esse cara deslize com velocidade constante. Equilíbrio, né? Então, quem é a força menor? Tranquilo? Deixa eu colocar essa informação aqui, ó. Tranquilaço, pessoal? Partimos de qual princípio aqui, hein? Princípio de Pascal, pressão no êmbolo maior igual a pressão no êmbolo menor. Pressão é força por área, então vai ficar assim, ó. Força maior por área maior. Quem vai ser essa área, gente? πr ao quadrado. Força menor, πrzinho ao quadrado. Foi? Π vai embora com π. Então nós temos essa razão aqui, ó. Força maior está para a força menor, assim como a razão dos raios ao quadrado. Foi de boa? Entendeu o que eu fiz aqui? Então, ao invés de fazer a razão entre as áreas, é a razão entre os raios ao quadrado. Tá? Força maior vale quanto? 90.000 newtons. Força menor? Quero saber 30 ao quadrado. Então, essa força menor vale quanto, gente? 90.000 dividido por 900. Vai embora os zerinhos. Então, essa força mínima é de quanto? 100 newtons. Acharam de boa? Veio. De manhã eu fiz um complemento para vocês, né, para a galera. Quem lembra do complemento? A questão do deslocamento, né? E aí, como é que eu relaciono o deslocamento dos êmbolos, do maior e do menor? Isso aí, trabalho, vou colocar aqui, pessoal, no cantinho. Aqui, ó, caso pergunte sobre deslocamento, o trabalho feito no êmbolo maior tem que ser 100% aproveitado pelo êmbolo menor. Sim ou não? Trabalho é o quê, né? Força vezes deslocamento? Então vai ficar assim, ó. Força maior, altura maior é igual a força menor, altura menor. Relação inversamente proporcional. Sim? Força pequena em área pequena, mas em compensação deslocamento grande. Força grande em área grande, mas em compensação deslocamento pequeno. Tranquilaço? Fica ligado, imprensa, hein? Vamos lá. A figura fala de um pêndulo, a questão fala de um pêndulo, na verdade não tem figura, né? Pêndulo, aí Bruno, aqui ó, pêndulo, aonde ele dá ênfase aqui? Ao ponto mais baixo. Tranquilo? Por que não precisa de figura? Porque o ponto mais baixo só tem uma posição, né? Claro.
Se fosse quaisquer outros pontos, você teria que falar que ângulo é esse aqui. Lembra como é que faz pêndulo simples, né, pessoal? Lembra disso? Tração, decompõe o peso, T menos PY igual a centrípeta. Tranquilo? Tá? No ponto mais baixo, não tem ângulo, porque o θ vale 0. Fechou completamente. Tá? Então, forças atuantes, você tem o quê? Tração e peso. Tranquilo? A resultante tem que botar para onde? Para o centro. Para que a resultante aponte para o centro, quem é mais intenso? A tração ou o peso? A tração. Sim ou não? E como está em sentidos opostos, a resultante é subtração. Então vai ficar assim, ó, tração. Mas olha só, e o ponto lá em Eu nem li, eu sei que ele deu ênfase ao ponto mais baixo, vê lá. Não, vamos lá. Determine a força de tensão, tração da corda quando a partícula passa pelo ponto B. Então esquece que qualquer coisa que não seja de ponto B. Não, esquece. Ele fala de baixo de ar e depois Sim. o ar está no horizontal. Então lá é I. Não, esse aqui é o ponto B, o ponto mais baixo. Olha o que ele fala aí, ó, Amanda, aí, ó. Determine a força quando a partícula passa pelo ponto B. Ponto mais baixo da trajetória. Ele fala isso na questão. Esquece o ponto A. Beleza? Então a velocidade aqui no ponto B é raiz de 20 metros por segundo. Se fosse um ponto A, ele teria que falar que posição é essa, quer dizer, que ângulo é esse. Tá? Vai ficar assim, gente, tração menos o peso igual a resultante centrípeta. Acabou. Vai ficar assim, ó, tração é igual a quê? mv ao quadrado por r mais mg. Quem estava na aulinha de dinâmica circular, lembra que a relação geral é qual? mv ao quadrado pelo raio, que na verdade é o comprimento. mg é o quê? Cosseno de θ. Matematicamente, por que sumiu esse cosseno de θ? Porque esse θ aqui, ó, no ponto mais baixo, ele vale quanto? 0. Ele vai fechando, 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 fechando até ser 0. Quanto que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1, por isso essa parte aqui some. Sim ou não? Foi, gente? Foi? Acabou a questão, né? Qual é a massa do corpo? Meio quilo. Velocidade, raiz de 20 ao quadrado. O raio é o próprio comprimento do fio, que é 1 metro. 0,5 vezes 10. Foi? Então vai dar 10 mais 5, 15 newtons, não é isso? Vê aí, confirma? Tração 15 newtons. Tração menos o peso, igual a centrípeta. Aí menos P passou para a direita positivo. Mais P. Foi de boa? Vê. E se fosse pêndulo cônico? Fazer uma variação da questão. Hein, galera? O comprimento do fio é o raio da trajetória? Não. Teria que fazer um triângulozinho retângulo para achar o raio. E o ponto central de referência é o ponto mais alto? Não, o ponto mais baixo. Então, ao invés de você decompor o peso, você vai decompor a tração. Tx, Ty, lembra disso? Para que Tx assuma o papel de centrípeta. Vai estar apontando para o centro. É igual a curva inclinada, pô. Lembra? Normal, nx, ny, nx assume o papel de centrípeta. É o mesmo processo. Ele fala assim, a uma distância d uma da outra, encontre-se duas esferinhas metálicas com cargas de quanto? Menos Q e 9Q. Tranquilo? Aí quem já leu a questão sabe que ele quer a razão entre as forças eletrostáticas de contato. Não é isso ou não? Não, força eletrostática apenas, não precisa ter contato. Tá? Então quer dizer, antes... Hein, galera? Qual é a força antes, então, do contato? K, Q, 9Q. Não é isso? Distância ao quadrado. Então a força antes, chamada de FA, vai ser 9K aqui ao quadrado por D ao quadrado. Sim ou não? Porque essa aqui antes é D ao quadrado. É lei de Coulomb. Formulinha. K, Q1, Q2, D ao quadrado. Depois ele vai chamar de 2D a distância. Então vamos lá, agora vamos lá.
Segundo passo. Não, isso aí é antes de fazer o contato. Antes do contato. Módulo. Já coloquei em módulo já. Beleza? Contato. Vamos relembrar, pessoal, aqui, ó. Atenção. Eletrização por contato. Quem é a carga final dos corpos? É a média aritmética entre as cargas iniciais. Isso se elas forem o quê? Pontiformes. Porque se tiver área, você sabe que é diretamente proporcional à área. Né? Vai ter mais carga que tiver mais área. Mas, pensando em UERJ, não vai ter essa palhaçada, não. Tá? Serão cargas pontiformes. Então, quem vai ser a carga final aí? Menos Q mais 9Q dividido por 2. Carga final de quanto? 4Q. Agora sim, cara, lá, ó. Ele vai pegar essas cargas e vai afastar uma distância 2D. Ah, tá. Então, quem vai ser o F depois? De novo, a lei de Coulomb, só que agora para cargas idênticas, 4Q, e distância 2D. Como são idênticas, pode levar ao quadrado. 2D ao quadrado. Foi? Quem vai ser a força depois aí, pessoal? 16 por 4 vai ser 4K ao quadrado por D ao quadrado. Tranquilo? Então essa é a força antes. E essa aqui é a força depois. O que ele quer? Você faça a razão. A razão de novo do quê? Depois e antes. Então FD por FA. FD tu repete a expressão. E FA você multiplica pelo inverso. Foi de boa? Tranquilaço? Vai embora o que é igual. Então a resposta, a razão vale quanto, pessoal? 4/9. Tranquilo? Lei de Coulomb. Tranquilaço, né? Em conjunto com eletrização por contato. Coloca... Pessoal, esse 20/20 acabou ficando muito fácil, né? Faz de forma discursiva, hein, pessoal? Muda essa questão 6 aí pra mim. 20/20 todo mundo achou, né? Que é a mesma corrente e tal, soma, vira uma só. Coloca 20 ohms aqui. Aqui é 20 também, né? Aqui é uma bateria, na verdade. Essa bateria de quanto? É o que ele quer. E só para diferenciar um pouquinho, coloca 60 ohms aqui. Só vamos lá. Vai ser 500 com 500, vai dar 1000 mA, 1 ampere, certo? E depois ele quer a FEM. Vai dar 10, 10 com 20, 30, vai dar 30 volts. Não. 60 e mantém a amperagem aqui. Quanto que ele falou? 500, né? 1000 ampere. Só muda esse cara para 60, ver como é que a galera faria discursivamente, sem usar multiplicidade. Isso. Show. Fala. Isso. Tem o quê? Tem campo elétrico? Não tem campo elétrico, não. Não, sim. Não, tem corrente porque tem uma DDP produzindo. Mas não tem... Não. Tem peso também, né? Porque tem peso. Então, peso para baixo, força magnética para baixo. Aí nem precisa calcular quem é mais intenso, né? Se as duas estão para baixo, tem que ter alguém para cima. Essa é a FAT. FAT das paredes. Porque não tem campo elétrico. Isso. Isso. Tem campo elétrico, mas ele não dá ênfase a esse campo elétrico. Entendeu? Pode colocar na barra, não. Se ele pedisse cada uma, aí seria bom colocar 2 FATs, entendeu? Igual a força magnética mais peso. E aí foi? Então como é que faz de forma discursiva essa questão, gente? Como os dois estão em paralelo, você parte de qual princípio? A tensão que alimenta o 20 ohms
tem que ser igual a tensão que alimenta os 60 ohms, né? Mesmo U, paralelo. Foi ou não? Beleza? Tranquilo? Então vai ficar assim, ó. Resistência de 20, corrente de 500 mA. Sim ou não? Resistência de 60, corrente que... Certo? Vê aí. Aqui vai dar, isso aí, vai dar 3, a razãozinha, né? Então vai dar 0,5 por 3. Aí eu coloquei de cabeça aí, vai dar 0,17, né? Aproximadamente. Sim ou não? 0,17 ampere. Aí qual é o passo, gente? O total, atenção aqui, gente. REC vezes I total. Foi? O total. Quem é REC aqui, galera? Vê. Multiplicidade? Pode fazer multiplicidade? Não, né? Não. Calma, cara. Produto pela soma mais o 20 ohms. Vê. E a corrente total? Quem é a corrente total? É a soma de 1 com 2. 0,17 mais 0,5. Foi? Veio. Aqui vai dar 15 mais 20, 35. 35 vezes 0,67. Que quem fez achou o quê? Tá. 23,45 volts. Beleza? Aí depois, ô Jéssica. Lá chamo, Jéssica. Jéssica, não esquece de deixar claro aqui, ó, que eu fiz a troca por esse novo resistor. Tá? Depois se for escrever lá alguma coisa, eu troquei aqui, ó, para 60 ohms, tá? Tranquilaço, gente? Sem dificuldade? 7, arrebenta na 7 aí. Cara, a 7 não tem necessidade de descobrir a velocidade que ele vai bater na cabeça do cara. Não tem. Até porque ele não falou de angulação, falou de nada, né? Faz direto por conservação de energia. E aí foi? A 7? Então eu vou chamar esse ponto inicial aqui de A, esse ponto final aqui de B. Chama de P, na verdade, né? Vamos obedecer a questão aí. Na partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola de massa meio quilo sai com velocidade de quanto, gente? Essa velocidade já é oblíqua, tá? Já é resultante. 10 metros por segundo. E a pergunta é, no ponto P, a 2 metros do solo, o jogador cabeceia a bola. Calcula a energia cinética nesse ponto P. E aí? Sistema conservativo, você parte de qual princípio? Energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto P. Sim ou não? Ponto A tem cinética? Tem velocidade. Tem potencial no ponto A, desculpa? Não, porque está no solo. No ponto P tem cinética? Não precisa abrir porque é o que ele quer. Beleza? E tem potencial? Tem, porque tem uma altura de 2 metros. Então não tem necessidade nenhuma de achar a velocidade, até porque não teria como, porque eu não sei que angulação é essa. Tranquilo? Eu vou até fazer um eixo nessa questão aqui também. Ah, sim, mas ele já quer o SCP, né? Não, sim, mas eu digo pelo lançamento oblíquo, entendeu? Tem que saber a angulação, certo? Foi mesmo? Então vai dar conta aqui, pessoal. Massa é quanto? 0,5. VA é quanto? 10 ao quadrado sobre 2. Massa 0,5. Gravidade 10, altura 2. Foi? Isso é quanto? Fazer o cálculo aí. Quem fez? 15? 15 joules. Aí realmente, ô Bruno, se você igualar mv ao quadrado, você vai achar a velocidade naquele ponto. Show. Também resultante. Isso aqui, ó.
Perfeito? 8, magnetismo, arrebenta aí. Matou, pessoal? Veio. Foi? Deu quanto a faz? 1 newton? A resultante, né? Cada uma deu 1 newton. Isso. Ele fala assim, vamos lá, juntos. Olá, galera, atenção. Uma barra uniforme condutora de massa 100 gramas, massa 0,1. Vou botar aqui, ó. Passar para quilograma. Magnetismo não tem como negociar, tudo no sistema internacional. Sim? Comprimento 0,5. Cara, falou de comprimento de barra dentro do magnetismo, já vem logo o bio na tua cabeça, né? Sim ou não? Né? A barra permanece em repouso quando uma corrente que atravessa tem o valor de 2 amperes. E o campo é constante, entrando na folha. E vale quanto, gente? 0,1 Tesla. Com base nessas informações, quanto que vale o atrito resultante que atua na barra? E aí? Deu 1? Ah, é 1? Não é 0,1? 1 Tesla. Forças atuantes, gente, fala pra mim. Peso da barra. Reguinha da mão esquerda ou a régua do tapa da direita para ver a força magnética. Indicador. Campo. Corrente, tá para onde? Outro lado? Que isso? Que sentido é esse? Para a esquerda. Tá aqui, ó. Para a esquerda, força para baixo. Beleza? Na verdade, pessoal, se eu tenho duas forças, hein, pessoal? Magnética e peso para baixo, o atrito só pode ser para cima. E se a força magnética fosse para cima? O que você teria que fazer? Teria que calcular cada uma, né? Calculo bio, calculo MG para ver quem está precisando de ajuda. Isso aí, quem tiver menor intensidade, a FAT vai auxiliar. Não, ela está estática, a questão fala, né? Velocidade constante? Está em repouso, fala. A barra está em repouso. Então vamos lá. Força magnética. Aqui, pessoal. Força magnética para baixo. Peso vertical para baixo. Se a barra está em repouso, que ele fala isso, tem que ter alguém contrário a essas forças aqui. Para que a resultante seja o quê? Para que a resultante seja 0. Poderia ser uma mola. Poderia ser uma tração de uma corda, né? Mas no caso aqui, ó, é a FAT da parede. Que na verdade, nessa questão, eu coloquei as duas FATs, mas nem precisa dividir em 2. Por quê? Porque ele quer a FAT resultante. Se não quiser, seria 2 FATs e... É, duas. Acho que vou fazer isso. Vou fazer isso aqui, pessoal. Quem tá para cima? 2 FATs. Certo? E quem tá para baixo aí? Força magnética mais peso. Esse 2 FAT eu vou chamar de FAT resultante. Beleza? Que é isso que ele quer. Sim ou não? Ele não quer cada FAT. Ele quer a FAT resultante sobre a barra. Tá? Força magnética, Bio. E força peso, MG. Mestre, o que eu não entendi foi, por exemplo, no sentido do campo elétrico. Ele teria que... Campo elétrico não tem campo elétrico. Campo elétrico não... Campo magnético. Campo magnético. Ah. Quando você tem um fio condutor, ele não entra em cima e sai... Não. Show de bola a pergunta. Pessoal, esse campo Xzinho não foi essa corrente que produziu. Ok? Já é um campo pré-existente. E o campo que a corrente produziu? Esquece nessa questão. Porque se você usar a regra da mão direita, eu vou ter um campo entrando aqui em cima e saindo aqui. Então eu vou ter uma resultante em cada ponto desse plano. Não é uma questão para... Tá? Não é o intuito dessa questão. Tranquilo? Esse campo já é pré-existente. Aí, pessoal, quando ele quer que você aplique a lei de Ampère, ele coloca um fio em uma região onde vai produzir um campo. E não onde tem um campo já. Fechou? Vai ficar 1 Tesla, 2 amperes,
0,5. A massa é 0,1. Gravidade 10. A galera fez, achou? 2 newtons. Sem dificuldade, né? Veia. Como você perguntou, Bruna, poderia colocar uma mola ali, ó, que eu já fiz com vocês isso, né? E pedir qual é a deformação da mola, para ficar em equilíbrio, tá? E assim por diante. Vê aí, cara, vê se tá tudo ok. Vamos fazer um eixo desse aqui, ó. Eixo fechar, pessoal. Eu falei que ia fazer o eixo, acabei esquecendo. Determina para mim... Ups. Determina... Pra não fazer merda, pera aí. Determina essa angulação θ. Acho que dá para determinar, hein? Determinaram? Vamos fazer juntos. E aí? Quanto que vale esse ângulo θ? Posso pagar aqui? Quanto? Dá sim, dá para determinar. E aí, quanto que vale esse θ? Fizeram? Fazer juntos. Primeiro, não precisa disso tudo não. Vamos lá. Isso aí. Atenção, atenção. Eu não tenho energia cinética no ponto P? Dá para determinar essa velocidade então, dá? Sem usar lançamento oblíquo por enquanto. Beleza? Quanto que deu a energia cinética no ponto P? 15. 15 joules. Vai ficar assim, a massa, qual é a massa do cara? 0,5 Vp ao quadrado sobre 2. Então esse Vp ao quadrado, vou deixar o quadrado mesmo, tá? Vai ser quanto? 30 por meio, 60. Sim ou não? Vou deixar assim. Meu amigo, esse Vp, eu não posso decompor? Posso ou não posso? Decompor como? V0x e Vy. Perfeito? E esse V0 aqui também não posso decompor? V0x, que é o mesmo, e V0y. Aí qual é o segundo passo aí? Se eu olhar para o ponto A, posso aplicar a resultante ali, não posso? Como é que fica a resultante? Pitágoras, 10 ao quadrado é igual a V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. Sim ou não? Foi? E no ponto P? Resultante ao quadrado, 60, é igual a V0x ao quadrado, que é o mesmo lá de cima, é o mesmo aqui de cima, mais Vy ao quadrado. Sim ou não? Aí eu posso igualar esse V0x, não posso? Vê. 100 menos V0y ao quadrado é igual a 60 menos Vy ao quadrado. Sim ou não? Vai ficar em função de dois ângulos, né? Vê. Vai ficar Vy ao quadrado menos V0y ao quadrado, isso igual a 40. E aí? Então, para deter... menos 40, Vy menos 40, isso aí. Então, na verdade, para determinar esse θ, eu vou ter que saber esse outro ângulozinho aqui, né? Que vai ficar assim, ó. Quem é Vy? É V o quê? Seno, certo? Vai ficar V seno daquele alfa ali ao quadrado menos V0, V. Sim ou não? Seno de θ ao quadrado igual a menos 40. Vamos inverter isso aí, né? Vamos inverter isso aí. Encontrou essa expressão aqui, né? Só invertir só, cada um. Menos.
E aí? Aí não tem jeito, né? Para determinar o θ, eu tenho que saber esse alfazinho aqui. Ó. Fica um em função do outro. Se ele desse o alcance? Sim, daria. Se ele desse, sim. Ah. Sim. Mas quem é essa altura máxima? Não, vai ficar em função de 2 incógnitas de novo. Entendeu? Que eu não sei que se desse a altura máxima, conseguiria. Assim como ele desse o alcance, também conseguiria. Não, vai ficar em função do ângulo. Não, mas aqui ele tem. Tem energia ali? Cinética? Tem V0x. Entendeu? Foi, galera? Mais alguma dúvida? Veio. Confiante? Só traz os 40 pontos, cara. Nada demais. Realmente, agora tô falando nada demais mesmo. Dá para trazer tranquilamente.